Para a gente começar a conversar, tentar entender o que está acontecendo, a gente tem pistas, né? Mas é complicado. O Fernando Diniz, na coletiva, ele falou uma coisa aqui que chamou a minha atenção. Eu vou ler para vocês. O Fernando Diniz disse o seguinte, após a derrota para o Botafogo da forma vergonhosa que foi: a gente está devendo e precisa melhorar. Pelo menos na coletiva, eu não vi um Fernando Diniz tentando culpar. Teve um momento que ele falou do gramado, ele falou da grama sintética. Ele comparou a grama sintética à altitude, que é outro jogo, outra forma de jogar, mas mesmo assim, mesmo ele fazendo a crítica ao piso do Engenhão, ele reconheceu que o Fluminense não mereceu vencer a partida e que outros fatores fizeram com que o Fluminense perdesse aquela partida e não somente a grama sintética. Porque vai ficar lascado, né, irmão? A arena do Atlético Paranaense é sintético, do Palmeiras é sintético, então esses caras a gente não vai ganhar. Todas as vezes que a gente jogar contra o Botafogo no Engenhão a gente vai perder. Todas as vezes que a gente jogar contra o Atlético Paranaense vai acontecer isso. Então não tem motivo para culpar. Então você tem que se adaptar. E como é que você pode se adaptar a uma grama assim? Tem um campo reserva no CT do Fluminense. Bota de grama sintética. Nas vésperas do jogo contra essas equipes, você vai e treina ali. Para o seu time também jogar nesse tipo de gramado. E também, quanto mais o elenco for envelhecido, com problemas de articulações, né? Como quem tem uma certa idade, sabe que as articulações gritam. E não podem, né? O Felipe Melo foi poupado para esse jogo. O Keno foi poupado, mas por outras coisas. Eu acho que o Keno teve uma virose muito forte na semana anterior da partida. E foi preservado por causa dessa virose. Por isso que o Keno não entrou. Não foi por causa do gramado, foi por causa da virose. Mas jogador, numa certa idade, não tem como. O risco dele ter um problema de articulação por causa desse gramado é muito grande. E também a bola corre mais. O jogo é mais corrido, é mais rápido. E você com 35, 40 anos fica ruim de acompanhar. A derrota do Fluminense, na minha opinião, é a coisa mais tática. Uma visão cega do treinador de não enxergar de que você vai encarar um adversário com dois pontas de qualidade e rápidos pelos lados do campo e você botar Marcelo e Samuel Xavier voltando de contusão para marcar. O Júnior Santos na esquerda e o Luiz Henrique para cima do Marcelo. É óbvio, não quis enxergar porque não quis, não sei. Chega num nível de vamos dizer assim, arrogância, que o cara acha que o que ele vai fazer vai dar certo em qualquer situação. Aí não. A visão que eu tenho do Fernando Diniz, que a gente tem, começa a mudar quando a gente percebe que o treinador não tem repertório, ele não tem no que mudar o que ele já estabeleceu. Não dá para jogar contra o Botafogo com 3 caras no meio de campo. E um desses caras no meio de campo ser o Ganso. E o Lima, que não é combativo, não é um jogador de marcação. O Lima, quando ele veio do Ceará para o Fluminense, ele era um meia e no máximo um ponta esquerda, um cara aberto pelo lado esquerdo. Nunca jogou de volante no Ceará. Em lugar nenhum o Lima jogou de volante. Não é um jogador de marcação. Mas no Fluminense criou-se a ideia disso. E também tá na hora do Fernando Diniz ter a simplicidade e aceitar os seus erros, e parece que ele aceitou, nesse caso, após o jogo contra o Botafogo. Ele admitiu que o Fluminense jogou muito mal, não mereceu vencer. Ele comparou o jogo contra o Botafogo à derrota lá contra o Corinthians. Aliás, acho que foi o único time que o Corinthians passou a carreta, foi em cima do Fluminense. Corinthians. A crise que o Corinthians está. O Corinthians fez 3 gols no Fluminense. Absurdo. Defesa do Fluminense. E você não vê no Fernando Diniz uma alternativa para o setor defensivo, cara. Não vê. Não vê no Fluminense algo que... E a insistência, né? No momento do gol do Botafogo, quem estava na zaga, fazendo a zaga com o Marlon, que não é bom na bola aérea, o defeito do Marlon... qual é o defeito do Marlon? Desde a base. Quem conhece o Marlon vai concordar comigo. Maior defeito técnico do zagueiro Marlon é as bolas aéreas. No chão, tudo bem, ele tem um bom passe, sai bem, tem qualidade, tem categoria, por isso que ele foi contratado pelo Barcelona. O Marlon foi contratado pelo Barcelona. Então o Barcelona viu esse tipo de qualidade nele. Mas naquele momento do gol do Botafogo,
Quem tava fazendo a dupla de zaga com ele era novamente o Martinelli, porra. O Martinelli não tem altura pra ser zagueiro. E não é zagueiro. O Martinelli não sabe se posicionar como zagueiro na bola aérea. E novamente o Fluminense tomou um gol de bola parada, de um escanteio, com o Martinelli na zaga. E o pior, ao lado dele o Marlon, que o forte dele não é a bola aérea. E o treinador precisa enxergar isso. O treinador precisa enxergar isso. Ele não quer enxergar, ou não enxerga, ou não vai enxergar nunca. E sair e quebrar essa filosofia dele, esse entendimento de que é assim, essa teimosia, tem que ser dessa forma, é 4-3-3, é 3 atacantes, é 3 jogadores no meio de campo. Sair dessa fórmula e procurar outras. E uma outra que poderia, porque o Fluminense precisa mudar imediatamente. Mas precisa de uma ordem, de uma mudança rápida e objetiva. Colocar mais uma peça no meio de campo. O Fluminense precisa urgentemente de mais um volante. O Fluminense precisa imediatamente de mais um jogador para ajudar nessa marcação. O Fluminense precisa de mais um jogador para fazer cobertura a esses zagueiros, a esses laterais, quando o Fluminense fizer uma linha alta. A zaga do Fluminense está jogando alto sem cobertura. E o pior, estava lendo aqui o Fernando Diniz, até pulei. E o pior, você está sentindo falta do André ali na frente da zaga? Porque o André marca, o André fuça, o André rouba a bola. O André tem uma boa saída da defesa pro ataque. O André faz tudo ali, cobre lateral, marca. Você está sentindo falta dele. Eu também estou sentindo falta do André. Mas a situação do André é crítica. Porque mesmo com a contusão dele, mesmo com o problema que ele teve no joelho, ele está retornando, já está treinando com bola, já está participando das atividades com os amigos. Tem até uma foto do André treinando bola junto com o Thiago Silva. O Thiago Silva, que a ideia principal era colocá-lo à parte para fazer uma pré-temporada e depois dessa pré-temporada colocá-lo junto com o grupo. Parece que a ideia mudou. Na foto dá para perceber que ele está treinando já com os demais jogadores, até com bola com eles, então já para entender a filosofia, a forma de jogar do Fluminense. E o André está participando já das atividades, e com bola e com os outros companheiros. Então está muito próximo esse retorno do André. Só espero eu que não seja um processo acelerado para não perder uma venda ou valorizar o jogador, né? Porque às vezes uma contusão de joelho séria pode desvalorizar a venda desse atleta. Eu tô achando esse retorno do André muito corrido. Tomara que eu esteja enganado. Mas a gente fica na expectativa do retorno do André. A gente já não tem o Arias na ponta direita, que hoje, nesse jogo contra o Botafogo, nós já sentimos a falta que o Arias faz nessa reposição, nesse retorno, nessa cobertura do lateral, na ajuda que ele faz no setor defensivo, no para-brisa que ele faz da esquerda para a direita, na ajuda do meio de campo. Isso é irrecuperável. E tem um papo lá na Colômbia rolando que o Sevilha vai vir firme para levar o Arias, girando em torno de 17 milhões de euros, 15 para 17 milhões de euros. Lembrando que o Fluminense só tem 50% dos direitos econômicos do Arias. Mas independente de ter só 50% desse montante, dessa possível venda para um time espanhol, ainda mais que ele está numa vitrine tremenda que é a Copa América. Além dessa vitrine, dessa exposição, desse só 50% de um dinheiro de um jogador tão importante como é o Arias, a outra metade pertence ao Patriota, é o desfalque técnico. Um desfalque técnico e tático que o Fluminense tem com a ausência dele. A gente vai ficar esse mês todo aí sem a presença do Arias no ataque. E o Marquinhos não foi bem no jogo contra o Botafogo. Ainda tem o André, que na próxima janela deve sair. O Fulham, mesmo com esse problema no joelho, quer o jogador, insiste em contratá-lo, e não só o Fulham. Tem o Atalanta, tem o Porto, tem o Southampton, tem o Stuttgart da Alemanha. Essas são as listas dos outros clubes interessados no André. E o André é uma peça importante para a melhora desse setor defensivo do Fluminense. A entrada do Thiago Silva no time, que vai acontecer lá a partir do dia 10 de julho, eu não sei em que condições o Fluminense vai estar em campo a partir da estreia do Thiago Silva, se o Fluminense vai estar na zona de rebaixamento ou não, espero que não. Vai vir uma responsabilidade muito grande sobre o Thiago Silva, eu acho que ele é monstro o suficiente para aguentar essa pressão. Mas a mudança tática do Fluminense, essa recuperação no setor defensivo, não pode depender somente do Thiago Silva.
Não pode ser escorado a melhora do time. O time vai melhorar quando o Thiago Silva estrear. Não pode ser isso. Porque nem o Thiago Silva, da forma que o Fluminense está jogando, da forma que o setor defensivo do Fluminense atua, nem o Thiago Silva salva, irmão. A gente tem a perspectiva daqui para frente é assustadora. Da ida do Arias embora na próxima janela. Porque se o jogador cismar de que vai embora, o empresário quiser vender, é a chance que ele tem que ir. Ele já está com uma idade que já está com 20 e poucos anos e precisa sair agora, é a oportunidade. Ninguém segura quando o jogador quer sair. O André, não é só o jogador querer sair na próxima janela, é a necessidade de vender um jogador na próxima janela, e esse jogador é o André, é o que tem o valor mais alto a ser pedido. Então não tem André. Está recuperando o André fisicamente, não para ajudar o time. Está preparando o André fisicamente para vendê-lo. E assusta, porque o treinador não sabe de onde tirar. O treinador está começando a reconhecer que precisa mudar. De ter uma reformulação no time. Você fica insistindo com jogadores mais velhos. Eu achei até interessante e legal a entrada do Isaac no segundo tempo, porque eu acho que o caminho é esse, é botar a garotada para jogar. O Isaac foi até bem atuando ali pelo lado esquerdo. E o caminho tem que ser por aí, porque a molecada ajuda. Teve um lance que o Isaac, ele estava no ataque, veio um contra-ataque do Botafogo, ele tirou uma bola lá perto em cima da linha, ajudando, o moleque deu uma carreira até o setor defensivo para ajudar na marcação. É por aí, rejuvenescer o elenco, utilizar a base nesse momento, mesclar. Porque esses jogadores mais experientes estão se machucando. Renato Augusto entrou no lugar do Ganso. Parecia que o Renato Augusto estava vindo de uma maratona de jogos. O Renato Augusto não consegue correr, não tem velocidade, não marca, não ajuda na marcação. E quando recebe a bola, você não vê que o Renato Augusto não tem força. É um final de carreira. O Douglas Costa, a mesma coisa, desinteresse. Foi fazer um cruzamento, jogou a bola lá na arquibancada do Engenhão. Falta parte física. Tem uma hora que a pressão vem e a necessidade de correr, de ajudar na marcação, de recompor, de fazer velocidade, esses jogadores mais experientes não estão tendo. E voltando para o que o Fernando Diniz disse, ele disse o seguinte, a gente está devendo e precisa melhorar. Não tem desculpa. Se tivesse que apontar para o culpado, seria para mim. Ele reconhecendo de que ele é o grande culpado. Eu que sou o treinador e estou aqui há 2 anos. Então ele assumiu a responsabilidade que os problemas técnicos e táticos da equipe é conta dele, é culpa dele, e que ele está há 2 anos no clube e ele precisa encontrar essas alternativas. E é por aí. Isso, ele reconhecer os seus erros, reconhecer que precisa melhorar, é o primeiro passo para a coisa mudar. E muita coisa precisa mudar, porque o futuro mais próximo do Fluminense é bem preocupante. Com essa possível saída do André, com a iminente saída do André, com a possível saída do Arias, com os problemas defensivos e com a necessidade de uma mudança tática no time. E isso tem que partir do treinador, porque eu acho que pela cabeça do Mário Bittencourt, Fernando Diniz não vai sair. A chance do Fernando Diniz sair é 0, ainda mais que ele renovou o contrato até 2025. E o Mário não vai ceder essa pressão. Eu acho que o que vai fazer o Fernando Diniz, sair do Fluminense é o próprio treinador reconhecer, olha, não dá mais, eu não consigo mais tirar nada desse elenco. Eu falo, eles não me ouvem mais. A tendência é só piorar. Então eu vou sair porque eu vou procurar um outro emprego, porque aqui eu não estou conseguindo mais trabalhar. Só se for isso. E que ele comece a agir a partir de agora, mudando o setor defensivo, desistindo dessa mania de colocar volante como zagueiro, reforçando a marcação no meio de campo com mais um volante, botar jogadores para cobrir esses zagueiros, a formação, o posicionamento da equipe, uma zaga um pouquinho mais atrás, com mais gente combativa no meio de campo, e mesclar, botar os garotos, Isaac, botar a molecada para participar das partidas, dar descanso para os mais velhos. É só assim que ele vai resolver esse problema. E tem que ser já, tem que ser agora. O primeiro passo ele deu, que é reconhecer os seus erros. Agora a bola está com ele. E é isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!